falar aqui? Pode, fica à vontade. Bem, eu peço licença para falar daqui porque eu acho que, em termos de idade aqui, eu não tenho competidor. Tá? Mas quero agradecer ao IAB, à sua presidente Rita Cortez, ao Antônio, ao Nelson Joaquim, ao Sérgio Santana, que eu admiro muito. Conheci o Sérgio, estudante da Faculdade de Direito de Niterói, e acompanhei todo um crescimento coerente, um crescimento profissional, mas baseado principalmente não nos interesses pessoais, mas realmente em fazer algo pelo país e pela sociedade brasileira. Ele se tornou depois um discípulo do Teotônio dos Santos, um dos melhores brasileiros que eu conheci. E eu queria fazer até uma sugestão ao IAB. O Teotônio liderava uma cátedra Unesco de economia global. Quase todas as cátedras Unesco essa era a Unesco e a Universidade das Nações Unidas, era a única. Nesse momento eu fazia parte do Conselho da Universidade das Nações Unidas. Mas a maior parte das cátedras estão nas universidades, são setorizadas. Teotônio não, era uma rede global, era uma rede de pessoas com uma identidade de pensamento e que é um tipo de pensamento que é fundamental, no meu entender, para a humanidade. Então, o IAB podia, já que na ausência do Teotônio, discutir várias das ideias e usar essa rede global para que essas ideias, que não vão desaparecer, mas passem a ser utilizadas nas sociedades. Depois do reitor Lérer, a lucidez, a maneira com que ele vê a situação, a gente tem que levar em conta, só vir aqui ouvir o reitor já vale a pena, já valeu a pena. Mas eu queria fazer umas observações sobre essa questão da universidade mesmo. Né? Eu tenho um ex-aluno que é o Ricardo Galvão, foi meu aluno em Niterói. Ele é niteroense e estudou na Federal Fluminense, depois foi para fazer mestrado em Campinas. E o Galvão, ultimamente, todos sabem que foi para Globo News, saiu no Globo, na Folha de São Paulo, né? E o próprio Ricardo, ele lamenta o seguinte, que durante toda a trajetória dele como cientista, como uma pessoa que trabalha com ciência, que não é nenhuma por ser excepcional, que estudou engenharia na Fluminense, foi fazer mestrado em Campinas, foi para o MIT. Ele me disse recentemente, eu nunca fui chamado, nem na Rede Globo, nem na Globo News, nem coisa nenhuma, a não ser quando ocorreu um episódio em que ele mostrou a dignidade dele e se opôs à atitude do presidente da República. Mas, como cientista, ele nunca foi chamado. Então, é preciso difundir o que é a universidade e o que é a ciência como pilares para a construção das sociedades. Né? Uma primeira pergunta que eu faria, está ali, Universidade Brasileira. O que é a Universidade Brasileira? Vou pegar o meu pedacinho, que é Niterói. Niterói tem a Universidade Federal Fluminense. Tem a Universidade Salgado de Oliveira. Tem a Universidade Plinete, que agora é Anhanguera. Elas são iguais? Elas são semelhantes? Acho que não.
são completamente diferentes, mas são chamadas de universidades e tratadas nesse país como universidade. Então, uma das questões que eu acho, uma questão fundamental, que vem, através dos tempos, vem ficando, é a questão de uma diferenciação do sistema de educação superior em nosso país. Universidade, o que é? É uma instituição que estoca conhecimento. É uma instituição que tem capacidade de transformar esse conhecimento, essa informação em conhecimento. Estoca informação. Tem capacidade de transformar a informação em conhecimento e depois colocar esse conhecimento à disposição da sociedade. Então, é muito fácil saber que instituições são universidades e quais as instituições que não são universidades. É muito simples e é muito fácil. Então, você tem instituições que realmente não falam em pesquisa, não falam em iniciação científica, não estimulam a produção do conhecimento. E, na realidade, nenhuma instituição vai produzir todos os anos ou a cada 10 anos um conhecimento novo que vai mudar a humanidade, que vai mudar a sociedade. E muda. A pílula anticoncepcional mudou. Como a penicilina veio mudado. Como a física de estado sólido, o transistor, mudou. Como as novas tecnologias de comunicação, de conexão, mudaram as relações interpessoais. Mudaram o comportamento humano. Mas nem todas as universidades verdadeiras vão produzir esse tipo de conhecimento a toda hora. Mas é importante que tenham um ambiente da pesquisa e da investigação. É importante que coloque para os alunos a ideia de que eles podem produzir conhecimento e assim mudar a humanidade. Muitas vezes a instituição não cria conhecimento novo, mas recicla um conhecimento antigo, tornando-o mais atual. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer nesse país é criar um sistema diferenciado de educação superior. E isso não vai depender de governo. Isso tem que ser feito a partir do Congresso Nacional, que com todos os seus problemas, com todas as suas falhas, é o Congresso Nacional. Criar realmente instituições como tem nos outros países. Ou há universidades adjetivadas, universidade pedagógica, universidade técnica, universidade compreensiva, isso, mas distinguir o que é a verdadeira universidade. E ela, então, tem que ser apoiada e as outras instituições devem ter as suas formas de financiamento. Lamento, eu fui reitor em 1982. Eu acho que muita gente aqui não tinha nem nascido. E era o fim, foi em agosto de 82, era o fim do governo Figueiredo. Era um ambiente muito lamentável, mas havia uma esperança. Qual é a esperança? A ditadura, o governo militar ia desaparecer e entraríamos no regime democrático. Foram períodos terríveis para a universidade, não tinha dinheiro para nada, não se conseguia nada, não havia, os salários eram extremamente baixos, o que ocasionou uma greve de 1984,
em que as universidades federais ficaram paradas 4 meses. É uma greve emblemática, porque, no final, a ministra pediu ajuda ao Conselho de Reitores para tentar acabar com aquela greve. E, nessa ocasião, o Conselho transformou como seu, adotou como seu, um documento que foi produzido pela Universidade Federal de Minas Gerais em defesa da Universidade Brasileira. Evidentemente que naquela época, quando se falava em defesa da universidade, as universidades brasileiras eram apenas 72. Eram as federais, as estaduais, as 3 paulistas e tal, tinha outras pequenas, as católicas, as confessionais, que eram 11 católicas e 3 metodistas e presbiterianas, e talvez uma, naquela época, acho que era uma particular, que era a Gama Filho, que era uma boa universidade, não de pesquisa, mas não entraria, por exemplo, nesse conceito que eu quero frisar de universidade produtiva de ensino, de pesquisa e de ação na sociedade. Quando eu digo aqui, falo desse tipo de universidade, não quer dizer que ela tem que ser pública, não. Porque nós temos aqui no Rio, um exemplo, a católica do PUC do Rio de Janeiro, que é uma universidade plena, uma universidade de pesquisa, uma universidade, uma instituição que pode ser chamada realmente de universidade, né? Bom, mas eu fui reitor, então, nesse período Figueiredo, houve um renascimento com a nova república, que também tinha os seus slogans, né? A Universidade Nova e tal, e, no fim, ficou tudo do mesmo jeito. Depois saí, não podia continuar naquela época, e aí, lá na Federal Fluminense, foi instituída a eleição direta. E aí, eu passei 4 anos fora da reitoria, me candidatei e ganhei a eleição. Me orgulho disso, porque não fiquei lá no comando avisado, mas voltei. E quando eu voltei, qual era a situação do país? Presidente Collor de Mello, contingenciamento, a ministra da Economia fugiu para Paris com o ministro da Justiça, a ministra Zélia com o ministro... ainda demitiram o maestro da banda da aeronáutica, que quando o presidente chegou em Brasília, ele tocou lá Beza Meu Mútil. Aí foi imediatamente demitido, porque era a música do casal, essa coisa toda. Agora, olha, eu como reitor, eu simplesmente ficava pensando, eu tenho que ir embora. O que vai acontecer? Mas a providência divina fez com que o presidente fosse impedido. Foi impedido e entrou. Uma coisa que nem esperava que acontecesse. Entrou um presidente que ficou pouco tempo, mas que, no meu entender, foi um dos presidentes que mais prestigiou a universidade pública nesse país. Seguindo a esteira de Juscelino, que criou a Fluminense, Federal de Santa Catarina e tantos outros, o presidente Itamar Franco, com um ministro extremamente homem simples, Murilo Engel, prestigiou enormemente o sistema federal de universidades no país. Mas depois as coisas continuaram, essa coisa toda. O reitor estava dizendo, o reitor Helena está dizendo, da questão do sucateamento da produção tecnológica em nosso país. Nós chegamos a ter aqui momentos de grande produtividade. Agora, dos absurdos que aconteceram foi acabar com as estatais, no meu entender. Todas as estatais tinham setores de pesquisa
de alta qualidade e investiam na pesquisa. Em nome da modernidade, as estatais apareceram e entrou a iniciativa privada, e, em muitos casos, iniciativa privada com monopólio, coisa que não tem nenhum sentido. Eu, lá em Niterói, se eu não pagar a conta da Enel, que é a empresa de energia, eu não posso reclamar, não tem outra. Isso é um dos grandes absurdos que fizeram nesse país. E essas particulares e particulares fecharam os setores de pesquisa, né? Bom, mas voltando à questão da universidade, definidas as universidades, eu acho que aquelas que realmente forem consideradas e aceitas como universidades deviam ter um regime de financiamento, uma situação de financiamento semelhante à que há em São Paulo. Em São Paulo, as 3 universidades públicas têm um orçamento indexado ao orçamento do Estado. Se houver uma crise econômica no Estado, os recursos diminuem, mas eles têm noção do que vão receber. O sistema federal não. Vive-se à mercê dos presidentes, né? E temos um governo aí que, se for falar com ele no ministro, eles vão mandar você ir procurar o Ministério de Minas e Energia, né? Que deve ser o ministério adequado. Agora, gente, não é do tempo de vocês, mas eu, quando tinha lá meus 15 anos, 18 anos, o nosso país era percorrido por uma onda, principalmente nos meios estudantis, que era a luta pelas reformas de base. Com a chegada do governo militar, tudo isso desapareceu. E desaparecendo, essas reformas se perderam. Era a reforma tributária, era a reforma agrária, coisas que nunca se realizaram e, lamentavelmente, que levou muita gente à prisão, muitos estudantes, criou muita decepção naqueles que lutavam por isso, e era um tema que devia ser retomado. A luta pelas reformas de base. E uma das reformas que era mais solicitada, era mais, enfim, pedida, era a reforma política. Nada aconteceu. E continuamos hoje em nosso país com uma presidência imperial. E isso só traz danos para o nosso país. É uma luta que eu acho que tem que ser tomada para que esse tipo de presidência imperial desapareça e que nós não vivamos todos os dias açoitados por opiniões de presidentes, por decisões de presidentes, inclusive em posições como essa de terminar com as estatais, que eu acho que foram extremamente importantes para o nosso país, né? Então, eu acho que a gente tem que ter. Crises sempre aconteceram e saíram, essa agora está mais ou menos como do tempo do Collor, que a gente não sabia o que ia acontecer. A do Figueiredo, você sabia que ele ia mudar o governo, mudar o tipo de governo, que as coisas mudariam. Mas o que nós precisamos é realmente definir o sistema de educação superior em nosso país. Não sou contra a iniciativa privada, mas que não pode ser
comercial, mas que não pode ter capital estrangeiro na sua manutenção e composição. E isso não é difícil de ser resolvido. E, no fim, o reitor já disse, nós vivemos uma situação em que temos agentes internos, essa presidência imperial ajuda, temos agentes internos que, na realidade, aceitam e vivem para a manutenção de uma situação de hegemonia no mundo, e principalmente na nossa América Latina. Então, essa hegemonia se traduz até por isso. Eu afirmo sem nenhuma dúvida que a educação superior no nosso país hoje é composta, em sua maioria, por instituições que praticam o estelionato, porque vendem aquilo que não tem. Uma instituição de educação, ela pode ser paga, não deveria ser, no meu entender. Isso deveria ser gasto público, mas que exista, mas que tem que ser avaliada. Tem que ser avaliada permanentemente, mas não da forma que é avaliada hoje em dia. Hoje, quem avalia a educação superior no Brasil é o governo. Olha, aquele que dita as regras, aquele que é o concedente, ele também avalia. Então, hoje, as instituições, até a Federal do Rio de Janeiro, eu acho que recebe lá grupos de professores, avaliadores, pessoas muito pouco preparadas para aquilo e que têm o mesmo método de avaliação para a PUC do Rio, para a Federal Fluminense, ou para uma instituição lá que abriu, tem uma casinha, botou lá e resolve estatisticamente um problema. O número de estudantes de educação superior no nosso país é muito pequeno em relação à população. E vários governos estimularam a abertura de instituições sem qualquer comprometimento com a formação das pessoas e com outro perfil com o qual deveriam ser avaliados, com a formação de pessoas e com a produção de conhecimento. Né? A produção de conhecimento. Então, evidentemente que eu acho que as universidades devem procurar, mesmo que não seja o ideal, o Congresso Nacional. De fato, por exemplo, nenhum reitor, pela lei, é subordinado ao ministro da Educação. E como diz o reitor, ou entra no futuro ou é obrigado. Não pode. O ministro da Educação não tem poder sobre nenhum reitor de uma universidade autônoma. E aí um ponto que eu queria deixar aqui ao final. A Constituição de 88 diz que as universidades federais, públicas, e as outras também, porque falam universidades,
Tem que ser universidade, não pode ser qualquer casa de ensino. Que as universidades são autônomas. E isso é algo que a sociedade que pensa tem que procurar levar o Congresso Nacional, e não é o Supremo Tribunal Federal para legislar, não, é o Congresso Nacional, a legislar sobre a autonomia da universidade. É um item que, desde que foi promulgada a Constituição, se diz que precisava ter uma lei regulamentadora. Eu acho que é o momento para evitar que as universidades fiquem nas mãos e fiquem aí com os rumores do governo. Terminando, que está ali acabando, eu queria só dizer o seguinte, até quem quiser podia depois ver, aí o Google, né, tem tudo. Houve uma reunião em 1999, na cidade de Glion, na Suíça, e tem um documento extenso, né? Essa reunião participaram ativamente 10 reitores norte-americanos, das universidades mais significativas, e 10 reitores europeus, das principais universidades. Havia também um grupo de observadores, eu fui convidado a participar lá, mas o documento foi feito pelos 20 reitores. Eu acho que valeria a pena, porque essa questão de lutar pela universidade é uma coisa fundamental. Lutar pelo conhecimento é uma coisa fundamental. E é a única forma, no meu entender, de se romper esse sistema hegemônico que nós temos no mundo. Mas há uma declaração chamada Declaração de Glion, e num dos parágrafos diz o seguinte: por 900 anos do presente milênio, quer dizer, essa foi uma reunião no final do milênio e pensando a universidade para o milênio seguinte. Então, eu dizia, por 900 anos do presente milênio, a universidade, como uma comunidade dedicada aos seus valores, tem servido à sociedade extremamente bem. E, efetivamente, no novo milênio, o novo milênio dependerá da sua reafirmação e da reafirmação dos antigos valores que ela conserva. Os novos desafios e oportunidades que nos vão confrontar no novo milênio dependem da universidade, que tem que reafirmar seu pacto social com as sociedades e com os governos que as representam. E termina assim: a universidade, evidentemente, universidade dentro daquele conceito daquela instituição plena, não uma escola de técnica ou de formato profissional. A universidade é uma das grandes invenções do presente milênio, o milênio que tinha passado. Embora criada há 9 séculos atrás, ela permanece como uma das glórias da aspiração humana e um dos triunfos do poder da imaginação. A universidade, para o próximo milênio, é indispensável. Isso foi escrito por reitores, mas que eram pessoas com capacidade crítica, eram pessoas cientistas, pessoas altamente qualificadas, mas que deixam essa fé que a gente tem que, aqui no Brasil, fazer.
todas as universidades públicas, não é, reitor Lélia, tem assessorias de comunicação. Eu acho que essas assessorias deviam entrar pela universidade, fazer artigos que poderiam ser publicados na mídia impressa, na mídia, produzir coisas atemporais, porque elas têm o que mostrar, as universidades públicas federais e as estaduais, como as de São Paulo. Mas, muitas vezes, alguém que vai defender a universidade defende sem argumentos. Porque eu acho que mesmo os alunos lá da Federal Fluminense do Direito, eles não têm acesso a muitas das atividades de ensino e de pesquisa de alta qualidade que existe na Federal. Então, eu acho que as universidades precisam ser redefinidas dentro de uma rearrumação do sistema de educação superior do país, precisam divulgar o que elas fazem e precisam também de alguma coisa muito importante. Permanentemente se autoavaliar. Não pelo sistema de avaliação que existe aí, que eu acho que não serve para nada, mas criar comitês de avaliação com ex-professores, enfim, pessoas que estão com o tempo disponível e têm qualificação para avaliar a universidade, para que elas, então, se reafirmem. E tem que se entender, e a população tem que entender que a universidade não é só um lugar de entrada, hoje o vestibular tem mais, curso e formatura. Mas é, como disse no documento, uma das glórias do pensamento humano, é uma das maiores criações do ser humano em todos os tempos. Muito obrigada, professor Raimundo.